Posso começar? Tá, vou começar. Declaro aberta a presente sessão. Convido a todos, em posição de respeito, a acompanharmos o hino nacional brasileiro. Boa noite a todos, colegas vereadores, minha mesa diretora, pessoal da casa, imprensa e público que nos prestigia através das redes sociais. Expediente, ata número 45 de 2020. Da sessão ordinária do dia 16 de novembro de 2020. A ata número 45 está em discussão. Microfone do Enio. Ok. A ata está em votação. Ok. Então, a ata número 45 foi aprovada por 7 votos favoráveis, 8 votos favoráveis e 2 abstenções. Ata número 46 de 2020.
Da sessão ordinária do dia 23 de novembro de 2020. É isto, presidente. Discussão e votação na próxima sessão. Informes da Presidência. Ofício número 1098 de 2020 da Secretaria Municipal da Administração. Encaminhamento de projeto de lei. É isto, presidente. Ofício número 1218 de 2020, Regov Caixa. Comunicação de liberação de recursos no valor de R$ 406.514,50, referentes à parcela do contrato de financiamento número 053-2094-93/2020, assinado em 3 de março de 2020, no âmbito do programa Finisa, modalidade Finisa, despesa de capital. É isto, presidente. Ofício número 5 de 2020 do Colégio Santa Rosa. Agradecimento pelo recebimento da moção número 7 de 2020. É isto, presidente. Só para corrigir aqui, Josi, então da ata, foram 6 votos favoráveis, 2 abstenções e 2 faltas. Então peço desculpa para os colegas. Indicação número 102 de 2020 do vereador Everson Kirsch. Que o Executivo interceda junto à RGE para a substituição de poste localizado na rua Ângelo Meleri, esquina com Camila Parmegiani. Justificativa. Solicito que o Executivo Municipal interceda junto à RGE para que a mesma providencie a substituição de poste de madeira localizado na rua Ângelo Meleri, esquina com a rua Camila Parmegiani. O referido poste está em péssimo estado de conservação, com base totalmente comprometida. Como esta medida de segurança, é necessária a substituição do mesmo, evitando que sério acidente ocorra no local. Em anexo, seguem fotos do referido poste. Sendo que tenho, para o momento, agradeço Everson Kirsch, vereador proponente. É isto, presidente. Pequeno expediente, alguém se inscreve? Bom. Então, uso da tribuna. Temos 3 vereadores inscritos. Vereador Matheus, vereador Baroni e vereador Fábio. Então, vereador Matheus, por favor. Obrigado, presidente, demais vereadores, povo que nos assiste nessa noite. Mais uma vez, eu venho nesta noite trazer um comunicado da Comissão da Ética, do qual sou relator. Vou deixar para o segundo momento falar isso. Primeiro momento que eu vou usar esta tribuna é minha indignação com certas pessoas dessa cidade. Indignação essa que eu tenho que respeitar quem votou em mim. Eu sou vereador até dia 31/12 de 2020, no qual vou tentar representar muito bem a cidade de Carlos Barbosa. Tenho meus compromissos a zelar. Eu fico muito entristecido, para não falar uma palavra mais brutal, porque as pessoas vêm falar para mim e me mandar o WhatsApp. Não vou citar nenhum nome de nenhuma pessoa. E não vou citar nenhum nome de partidos que me mandaram as mensagens e que ficam falando nos grupinhos. Que isso sirva de chapéu para certas pessoas que estão escutando ou que vão escutar hoje minha tribuna. Eu quero falar só porque eu não me reelegi, que eu não estou apto a votar as coisas. Dos 9 ou 11 vereadores. Eu tenho compromisso sim.
até dia 31 de votar esse projeto. E vou orar com a minha palavra que eu usei na minha campanha, que eu quero sim a diminuição dos vereadores. E quero que essas pessoas que ficam falando nos grupos e que ficam me mandando WhatsApp, que elas põem a cara na próxima eleição e batem de frente com cada um, para ver se elas vão ter êxito. Não ficam falando nas costas, ou que vem falar na minha frente. Então isso deixa muito magoado, porque só depois da campanha o vereador não se elegeu, está botando um projeto desse. Isso foi analisado antes da campanha. Nós só não colocamos antes, porque no decorrer da campanha, porque não dava. Passou a campanha, o projeto entrou. Então que fique bem claro que essas pessoas que ficam falando nos grupos, que ficam me mandando no WhatsApp perguntando, eu convido elas que na próxima legislatura que elas botam as caras para solicitar seu voto nas ruas. E vamos ver se elas vão ter êxito. Elas podem vir aqui, se forem eleitas, e discutir à vontade. Porque o Matheus já passou. Essa é a minha indignação total. Muito bem, vamos aos fatos. Então, sexta-feira à noite, nosso partido, Partido Progressista, Partido Republicanos, PR e PSDB, esteve reunido na sede para discutir o projeto dos vereadores, de 9 e 11. Todo mundo sabe que a bandeira que foi usada nessa campanha foi uma bandeira de redução. Redução de CCs, redução de aluguéis. Então a convicção é óbvia que o PP quer a redução dos vereadores, de 11 para 9. Não tem nem o que falar. E nesta reunião esteve presente muita gente com os devidos cuidados que nós temos que ter. Estava presente o ex-prefeito, senhor Iraniques. Estava presente o ex-vereador Cislag. Estava presente o ex-vice-prefeito Daniele. Estava presente vereadores eleitos. Estava presente vereadores que estão nessa legislatura. Está presente diretoria do PP, conselho, presidente dos partidos, e todos opinaram. E na realidade, o Partido Progressista defende uma bandeira de redução. Então eu peço aos vereadores do partido que estavam na reunião, eu não pude estar nessa reunião devido ser relator do Código de Ética. Eu estava numa reunião aqui nesta casa e eles só me passaram tudo o que aconteceu na reunião, que votem favorável a este projeto. Porque nós temos que honrar nossa bandeira. Nós não temos que voltar para trás. Pois bem, dado esse recado, eu acredito que o projeto tenhamos, logo mais, alguns minutos, a aprovação em primeiro turno, depois segundo turno. Não gostaria que fosse pedido vistas por nenhum vereador, porque quem tem que decidir isso somos nós aqui. Depois, a outra legislatura tem os conhecimentos e as habilidades para resolver qualquer problema nessa casa, que começa a partir do dia 1º de janeiro. E o nosso compromisso vai até dia 31/12 de 2020. Então agora, meus ouvintes, eu vou ler
um resumo da reunião da Comissão de Ética desta Casa, o qual foi decidido na noite de sexta-feira. Mais uma vez, venho trazer esclarecimento como relator da Comissão de Ética, que recentemente instaurou processo disciplinar, conforme expus na última semana. No dia 17 de novembro, a Comissão de Ética Parlamentar se reuniu com a finalidade de instaurar o processo disciplinar. No mesmo dia, o vereador representado foi intimado e o prazo para apresentação de sua defesa encerrava no dia 27, última sexta-feira. Assim, na sexta-feira, a Comissão de Ética Parlamentar, composta por mim, na função de relator, pelo vereador Everson Kirsch como presidente, pelo vereador Enio Grolli como vice-presidente. Nos reunimos acompanhado da assessora jurídica desta Casa Legislativa, doutora Paula, aqui na Câmara de Vereadores. Nós analisamos todo o processo, os documentos que foram trazidos pelos vereadores representantes e pela defesa do vereador representado. Também estamos cientes de que o inquérito policial avançou bastante. Então, decidimos por solicitar ao delegado a cópia integral. Assim, nesta semana estará sendo encaminhado o ofício ao delegado de polícia, Dr. Marcelo Ferrugem, para que nos possibilite a realizar a cópia dos documentos que consta no inquérito e juntá-los ao nosso processo de ética. Quando de posse desses documentos, a comissão se reunirá novamente e decidirá se há necessidade de outras provas, ou se já será possível encerrar a fase de instrução, ressaltando que, no caso de haver convicção pela conduta contrária ao decoro parlamentar, a decisão final caberá a este plenário. Sabemos que a comunidade está ansiosa por uma resposta da comissão e da Câmara de Vereadores, mas as formalidades do devido processo legal devem ser respeitadas e, como dito anteriormente, a comissão não está medindo esforços para apurar a verdade dos fatos, atuando de maneira ética e imparcial. Acredito que esse meu resumo aqui, como relator do Código de Ética, ficou bem especificado, bem simples para o pessoal entender. E com certeza nós estamos trabalhando para que seja feito o melhor. Seria isso por hoje. Obrigada, vereador Matheus. Vereador Baroni, por favor. Presidente, saúdo todos os colegas vereadores, Balejo, da imprensa que está aqui. Bom que esse projeto vá à votação mesmo. Como eu falei anteriormente na última sessão, 2011, eu, o então vereador Zibete, hoje prefeito, e o vereador Rafael Dalcin, do PDT, brigamos muito para que esse número não fosse elevado. À época, nós tínhamos convicção que não seria necessário. Uma campanha muito forte entre os vereadores da época, obviamente não tem nada a ver com os vereadores aqui, mas eram os vereadores do PP, do PCdoB e do PT, na maioria conseguiram ampliar para o número de 11. Começou a atual legislatura, o PMDB, o MDB sempre com essa visão e com essa intenção, nos reunimos, eu, o Denir e o outro vereador na casa do Denir, e ali o MDB, junto com a nossa assessoria jurídica, foi decidido que se faria nova proposta para reduzir.
por uma série de questões, a forma que foi apresentado, faltou debate, enfim, o projeto não foi aprovado. Mas agora volta então ao debate, eu acredito que é importante essa análise atual. Mas, presidente, o que me traz na tribuna aqui é o fato de que o prefeito eleito Kish, anunciou na última semana o nome de alguns que farão parte diretamente do seu novo governo. Todas as pessoas ali, sem sombra de dúvida, demonstraram, e eu conheço algumas, muito qualificadas, sem sombra de dúvida, vão contribuir com o governo do Kish. Mas eu tinha que trazer aqui, e Denise, por favor, se conseguir colocar na tela aí uma mensagem, com relação ao nome da ProArte. Não tenho absolutamente nada contra, acredito que o Eliseu é uma pessoa preparada, é do meio cultural, é uma pessoa culta, seguramente vai desempenhar um bom papel. Mas eu tenho que fazer algumas ponderações aqui, e eu havia falado para o Dozan que ia fazer na semana passada, com relação a um comentário dele antes das eleições ou depois, enfim. A outra, por favor, Denise, antes a outra imagem. Ele fala num comentário lá que um abraço vai para o vereador Barani, grande analista de mídia, que não poupou ataques a mim e ao jornal. E eu quero fazer aqui um esclarecimento que eu espero que seja definitivo. Eu jamais ataquei o jornal, eu comecei essa história com o jornal, com o que o Eliseu fazia, porque era brutal, era avassalador as críticas infundadas que fazia à época ao vereador presidente Edenir com relação a essa mudança na casa. E eu só falava isso. Então, a partir daí que começou então essa história de que eu fiz ataque ao jornal. Ele prossegue, passou 4 anos falando de jornalismo e bolsonarismo na tribuna. Outro parêntese. O que eu falei aqui, senhores vereadores e quem nos assiste, é que qualquer partido tinha que ganhar do PT. Porque o PT tinha se corrompido, se provou que era uma quadrilha que tinha que ser alterado. E o Bolsonaro se apresentou, ganhou e tirou o PT do poder. De certa forma, aqui fazendo um parêntese com as eleições agora de domingo, se demonstrou, a população não aceita mais isso, e a esquerda vai ter que se reinventar. O que ocorre com o Eliseu aqui, Denir, é que ele fez ativismo político durante todo esse tempo, atacando nós, porque eu falava mal do PT. Ele usava um meio de comunicação que tinha credibilidade na cidade. Ele usou esse meio de comunicação para criticar o PMDB, o vereador Baroni, o Denir, o prefeito, o Sartori. E eu provei aqui, vereador Ari, numa tribuna, quando ele falava que o jornal era imparcial, eu procurei 20 ou 30 edições passadas, está aqui na casa. Eu fiz um discurso aqui nessa tribuna. Eu não acredito, Ari, de 20 ou 30 edições, tinha 19 referências ao MDB. 19. Uma ao PP e uma ao PT. Essa era a imparcialidade. O Eliseu dizia que daí eu atacava o jornal. Eu não aguento ver injustiças. E estavam fazendo injustiça com os presidentes dessa casa aqui. O Denir, fizeram com a Lourdinha, que era do partido. Então, esse foi o motivo principal. Eu espero que isso seja sacramentado. Eu não defendo Bolsonaro, eu sou contra a corrupção. E eu já venho falando para meus amigos, esse governo Bolsonaro está me decepcionando em muito na questão do combate à corrupção. Está deixando muito a desejar. Porque eu achei, e era certo, que a condenação, o cumprimento da sentença após a condenação em segundo grau era ponto certo que esse governo ia defender. Não. Além disso, criou o juiz de garantias. Criou uma série de fatores e impedimentos que atravancam o combate à corrupção.
Isso tudo depois que os filhos do Bolsonaro começaram a ser investigados. Então, esse é o meu posicionamento com relação ao governo. E digo mais, se vier o Lula na próxima, daqui em 2022, vou fazer o possível para que não se eleja. Pode ser qualquer um que se apresente, porque a esquerda tem que se reinventar, como o seu Eliseu também tem que se reinventar. Esse ideologismo, essa narrativa da esquerda já não tem mais espaço. Não tem mais espaço. E aí ele prossegue no comentário, em vez de se ocupar com o município. O Eliseu é uma pessoa culta. Se na visão do Eliseu, se preocupar com o município é fazer indicação para trocar lâmpada, fazer buraco, tapar buraco, boca de lobo, eu não sou. Realmente eu não me preocupo com o município. Agora, se for para debater temas importantes aqui, como a redução do número de vereadores, a questão do álcool, da baderna que nós fizemos, a questão do Fundo Eu Projeto na área de segurança, que revolucionou a segurança e estabilizou de vez, democratizou o sistema da contrapartida dos estudantes, isso eu fiz. A Comissão de Fiscalização e Controle, Fábio e Groli, nós fizemos uma negociação que eu acredito que é inédita aqui nessa casa. Nos reunimos com o Sindispub, conseguimos postergar 3 meses a reposição da inflação que eles tinham direito. Quase 1 milhão de economia para os cofres do município. Para mim, isso é se preocupar para o município. Aí ele prossegue. Baroni foi o primeiro a levantar o dedo contra o grupo de Kirch, nessa palhaçada toda orquestrada pelo seu vereadorzinho. Não é meu vereadorzinho e eu não apontei o dedo para ninguém. A minha publicação inicial foi no momento de fúria e eu chamei de mau caráter, quem fez isso eu chamei antes e chamei depois também. Porque na minha convicção é mau caráter cafajeste. Então eu não apontei o dedo. É como falou o vereador Matheus. Se alguém serviu o chapéu para alguém, não é problema meu. Então isso que eu quero dizer, e então de uma vez por todas encerrar e desejar que seja um baita trabalho que ele faça lá na ProArte, e ele termina com a palavra constrangedor. E aí eu quero que passe para a outra lâmina. Para mim, constrangedor também é isso. Uma foto que o vereador Kirch, em 2019, se encontra com o Eduardo Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, aqui em Carlos Barbosa, e num comentário do Eliseu, ele diz assim: nossa cidade definitivamente no fundo do poço. Isso não é ativismo político? Isso não é tomar partido descaradamente? Aí falam que eu sou contra a liberdade da imprensa. Por favor, eu jamais vou ser contra, a imprensa é importantíssima. Agora eu não vou admitir, seja qual parte da imprensa que for, que use da imprensa para fazer ativismo político. É essa a questão. Então, presidente, para terminar, precisava fazer essa comunicação, porque a gente ouviu muita coisa. E eu volto a dizer, eu não concordo com injustiça. Não concordo. E seja quem for, se falar de um vereador que eu sei que é mentira, mesmo que seja da oposição, eu vou desmentir. Como já falei aqui, que nessa casa que todos os vereadores são trabalhadores, ninguém jamais pegou o dinheiro, quis se beneficiar com o dinheiro público. E assim é meu jeito. Quiserem falar mal de mim, por eu não ser atuante e não ir nas comunidades, como eu ouvi lá no bairro Triângulo, uma mulher falou para um amigo meu, disse que eu não fiz nada para o bairro. Mas não fazer nada para ela era não resolver o problema na frente da casa dela. Eu não resolvi, eu não fiz nada. Agora, minha concepção de atuação é essa que eu referi antes. Esses problemas que atendem um coletivo, todo o coletivo da cidade. Então, desejo mais uma vez sorte. Tenho certeza absoluta que todos os indicados têm muita competência, muita qualificação e vão fazer esse governo Kirch, vão ajudar, sem sombra de dúvidas, no governo Kirch para os próximos 4 anos. Vereador Denir, por favor. Obrigado, vereador Baroni. Realmente a minha linha de pensamento ela segue muito com a tua.
na forma de atuação nesta casa. Fui um vereador que fiz poucas indicações também. Prefiro atuar em outras áreas e áreas realmente que são necessárias no desenvolvimento do município. Discussão de leis, apresentação de projetos de leis, buscar verbas, fazer com que realmente o município se desenvolva. Trocar lâmpadas, limpar boca de lobo, patrulhar a estrada, isso é um compromisso, é um dever do Poder Executivo. Nós somos fiscalizadores do serviço para ver se está bem feito. Então, tenho essa linha de pensamento. Talvez fomos mal interpretados nesta linha de pensamentos, porque não atendemos, muitas vezes, coisas particulares, coisas individuais, que acho que o vereador não está sendo pago para isto. Está sendo pago para pensar o município 20, 30 anos na frente. Quanto se referiu ao Eliseu, sempre tive um respeito por ele, porque ele é um intelectual, estudou para ser jornalista, mas com certeza eu sofri muito como presidente desta casa e nunca respondi a ele. Quem respondeu foi o Tribunal de Contas, o Ministério Público, que tudo o que foi feito aqui foi amplamente aprovado por unanimidade. Tiveram aqui, fizeram, porque teve denúncia, porque teve aqui, buscaram imagens, buscaram realmente se era madeira, se não era madeira, e saiu daqui, Luciano, de cabeça erguida. Nesses 8 anos de legislatura, dever cumprido. E tenho certeza absoluta que os feitos que o nosso partido fez por Carlos Barbosa ficam na história. E não é mensagens que vão diminuir a nossa atitude e a nossa atuação. Então, só isso para enaltecer e dizer que compactuo com tuas palavras. Obrigado, vereador. E para concluir, essa fanatismo não faz bem para ninguém. E o diretor nomeado ou indicado para a Poate vai ter que saber conviver com isso. Porque o partido do prefeito Kirch, o prefeito eleito, é PP. O PP é a base do centrão que dá sustentação ao Bolsonaro. Então, vai ter que esquecer esse ideologismo para conseguir administrar, tocar o serviço dele, que é importante, que vai ser administrado. Vereador Ari? Sim, vereador Baroni, obrigado pela parte. Eu quero seguir na linha do Eliseu. Eu não tenho nada a ver. Mas filiados ao PP, partido há 40 anos, ele na época ele nunca teve muito respeito não só com o tempo parece, mas antes é uma grande surpresa para todos também. Obrigado, vereador. Tem mais um minuto? Tá, obrigado. Exatamente, Ari. Então, eu não sei qual é o motivo. Tenho certeza absoluta que ele tem todas as indicações, todo o conhecimento, a qualificação necessária para assumir o cargo de diretor da Proarte. Só que tem que se livrar de alguns paradigmas, alguns conceitos que a gente tem, adotar algum político de estimação, porque não dá certo. Eu cansei de falar nessa tribuna aqui que o PMDB tem muitos calhordas lá no governo, no nível federal. Tem o Cunha, que está preso até hoje, Sérgio Cabral, tem uma leva de outros. Então todos os partidos têm pessoas boas e pessoas ruins. Então não se pode
abraçar eternamente uma sigla partidária e sair usando um meio de comunicação para tender a atingir outros por isso ou aquilo. Então, boa sorte aos indicados, tenho certeza que farão um bom trabalho durante esses 4 anos. Obrigado, presidente. Obrigada, vereador Baroni. Vereador Fábio, por favor. Bom, boa noite, colegas vereadores, público que nos acompanha, presidente. Eu fiz alguns tópicos aqui para mim acabar não me perdendo. Pensei nisso ao longo da semana passada inteira, referente ao projeto de redução de vereadores. Estive presente também na reunião que o colega Matheus acabou de comentar. E fiz algumas considerações ainda na semana passada, antes dessa reunião, aqui na própria Câmara de Vereadores, para alguns vereadores ao final da sessão, sobre o meu entendimento sobre esse projeto, e acredito que eu deveria externar eles também para a nossa população. Eu, ao contrário do que o colega, em contraponto ao que o colega Matheus comentou, eu entendo que não deveria ser o momento para nós votarmos esse projeto, porque nós já tivemos há 3 anos e meio essa oportunidade e optamos por não reduzir. E eu falo, optamos a Casa Legislativa inteira. Na oportunidade eu não pude estar presente, meu voto talvez não tivesse feito diferença. Tive que ir ao hospital e fiquei lá até as 10 horas da noite. Mas, desde a primeira vez que foi colocado esse projeto aqui em pauta, na outra Câmara de Vereadores, e nessa aqui, quem me conhece sabe que eu sempre fui favorável a essa redução, e não vai ser diferente hoje, se esse projeto realmente for. Hoje, conversei com alguns vereadores durante o dia, existia a possibilidade de pedirem vistas desse projeto, ao que parece agora já não vai mais ser. Uma porque nós não temos 2 vereadores presentes hoje, inclusive eu entrei em contato com o colega Kirsch, ele realmente não pôde estar presente hoje. Ele pediu desculpas a toda a Câmara de Vereadores por não se fazer presente nessa noite, mas no segundo turno com certeza ele estará aqui e votará favorável, como ele já votou da outra vez também. Porque eu acredito que deva ser feito algumas considerações. Em primeiro lugar, porque eu não me reelegi. O vereador Denir não se reelegeu, a vereadora Rosália, o vereador Matheus. São 7 novas caras no próximo ano. Penso que talvez a população não se adaptou ou não concordou com a nossa forma de pensar. Então, eu acredito que a redução do número de vereadores é um projeto muito mais amplo para ser debatido do que em 2 ou 3 sessões aos 45 do segundo tempo. Foi um apontamento que eu fiz na semana passada para os vereadores, e eu digo isso porque não tem nada a ver com o que foi falado na reunião, até porque o nosso próprio partido como um todo optou pela redução também. Lembro que em 2011, quando foi aumentado o número de vereadores, não pude estar presente na sessão, porque eu trabalhava e estudava à noite na faculdade, mas desde lá eu sempre me declarei contrário a esse aumento, num primeiro momento. No segundo momento até não foi tão impactante assim, porque foi reduzido o valor do salário, ele foi pego o salário total da Câmara de Vereadores e disseminado entre todos os vereadores, diminuindo assim. Não fosse o aumento de vereadores de 9 anos atrás, hoje teríamos 9 vereadores recebendo mais de R$5.000. Então, teve a sua importância também, teve a sua representatividade também. Outro ponto que eu acho que não seria adequado ter sido colocado esse projeto nesse momento. Foi falado muito em representatividade. Eu fui o último vereador eleito nessa legislatura, a qual estamos terminando. Talvez realmente não teve a representatividade, não fui reeleito. E não teria problema nenhum em não ter sido vereador. Eu coloquei meu nome para contribuir e entendemos que não foi entendido que não deveria ter sido assim, e por isso hoje estamos votando essa redução. Porém, nessa legislatura temos 4 vereadores que são do centro. Eu, o vereador Denir, o
vereador Matheus e vereador Kirsch. Realmente não teve uma representatividade se a gente pensar em comunidades, pensar em bairros, mas eu acredito que cada um de nós representamos as pessoas que votaram em nós. Então, representatividade eu acredito que é subjetivo. Mas eu falo em representatividade porque aqui eu entendo também que tem outro ponto porque esse projeto não deveria estar aqui hoje. Foram eleitos 5 vereadores do interior. Nunca teve tanta representatividade de comunidades nessa Câmara de Vereadores. E é por isso que eu volto a dizer, eu não entendo por que esse projeto entrou hoje. Como eu comentei semana passada, comentei aqui no início dessa tribuna. Sempre fui favorável à redução, não fui favorável sequer ao aumento, mas naquela época não tinha gerência nenhuma sobre ninguém. E entendo que, como derrotados, vereador Denir, nós não sei se nós deveríamos ter a importância que tem esse projeto, o debate que deveria gerar esse projeto, não em 3 ou 4 sessões ter para ele ser votado, embora seja de consenso, talvez, da população que deva ser reduzido para 9. Mas são somente pontuações que eu acredito que deveriam ser colocadas aqui na Câmara de Vereadores, para que sejam pensadas, não só por nós, para a população inteira. Questão de representatividade, volto a dizer, é bem subjetiva. Acredito que eu representei os anseios de quem me elegeu na última legislatura. Na próxima legislatura, não me engano, o vereador Títio de Torino foi o último vereador a entrar. Acredito que vai ser muito importante para Torino também ter um vereador eleito. Então, eu fiquei bastante surpreso com esse projeto ter entrado na semana passada. Enfim, o que me deixa bastante satisfeito é que não há protagonista nesse projeto. Não há um partido nesse projeto. É uma união de todos os partidos pensando no melhor para Carlos Barbosa. Tanto é que ele foi assinado por vereadores do MDB, por vereadores do PDT, do PSDB e do PP, os 4 partidos que fazem parte das bancadas dessa casa. Então, volto a dizer, fico feliz que não há nenhum protagonismo, não parece haver nenhuma tentativa de diminuir um partido ou aumentar outro. Acredito que ficou bastante homogêneo e isso é bastante importante também para a população ver que é um entendimento geral de todos os partidos. Vereador Denir? Sim, vereador Fábio. Como falou o vereador Luciano, desde 2011, juntamente com o PDT, nós sempre fomos contrários ao aumento do número de vereadores. Em 2017, tivemos um desencontro talvez de ideias ali. E antes da eleição, tempo bem antes da eleição, já conversamos sobre isto. Não dava para colocar este projeto este ano, que era ano eleitoral, somente depois da eleição. E a gente conversamos, juntamente com o Matheus, com o Miguel, e decidimos propor. Porque seria demagogo a gente ficar por 4 anos debatendo um projeto que a gente entendia, ou melhor, por 9 anos debatendo um projeto que a gente entendia que não tinha representatividade maior pelo número, mas sim pela qualidade. E agora, porque não nos elegemos para a próxima legislatura, não apresentar o projeto. É muito demagogo da minha parte, principalmente. Então, mantivemos o que nós tínhamos acordado antes da eleição. Vereadora Rosália, vereadora Lucilene, Maroni, Aleph, o Enio, nós conversamos pelo telefone, pelo WhatsApp. O vereador Miguel, que está de licença, saúde, esperamos que ele se recupere. Um problema sério de saúde, Deus queira que sim, que vá se recuperar, com certeza. O vereador Kirsch, que sempre foi favorável, o Amor se posicionou na última e também você se posicionou. Entendemos que sim, é o momento de fazer isto, porque não estaremos aqui no próximo ano para fazer. E se nós tivermos um compromisso durante a campanha com os nossos eleitores, os 418 votos, 19 comigo, que votaram em mim, acreditando que iríamos propor novamente esta redução, teríamos que fazer agora.
E não foi feito agora, depois foi feito antes, e agora veio em função da eleição. Sim, só vou fazer mais um ponderamento antes de passar a parte para os demais colegas. Também no que o Denir acabou de comentar, que foi um dos pontos que eu anotei aqui e eu esqueci de comentar. Por que eu falei que nós somos derrotados, vereador Denir? Justamente porque a população, como eu disse antes, entendeu que talvez o nosso pensamento não fosse adequado para estarmos representando eles. E eu jamais me escondi de nenhuma votação, qualquer um que está aqui pode ver que, se não me engano, eu me abstive em uma situação, porque o projeto foi colocado na segunda de manhã e foi colocado em pauta na segunda à noite. Eu entendi que eu não deveria aprovar um projeto sem sequer ter lido ele. Mas foi o único projeto que eu me abstive nos últimos 4 anos. E não vou me esconder da votação desse projeto, como eu já falei anteriormente, nunca fui favorável a ter 11 vereadores. Vou votar pela redução, obviamente, até por uma questão de coerência também com o meu próprio pensamento. Mas são pensamentos que eu acreditei que eu deveria colocar aqui, como eu comentei para vocês na semana passada após a sessão. A população nos elegeu para representar eles até esse momento, até o próximo dia 14, que é a última sessão. E elegeu 7 novos vereadores para representar toda a cidade de Carlos Barbosa nos próximos 4 anos. E esse projeto aqui a gente está pensando em 2025. Então eu entendo que talvez o que a gente pense hoje, talvez o que a gente pensou na campanha, que foram propostas da campanha da maioria dos vereadores aqui, a redução para 9, e a população não comprou essa ideia, me parece. Então, talvez por que não deixar para os próximos vereadores pensar isso aí, já que eles foram os 11 escolhidos para representar a população. É esse o único ponderamento que eu faço em relação a isso. Mas, como eu falei, eu não me oponho a ter 9, nunca fui favorável a 9. Acredito sim que deva haver um enxugamento, mas é muito importante ressaltar. Foi por causa do aumento do número de vereadores que a gente teve uma redução, vai ter uma redução agora de custo. Senão a gente continuaria com 9 vereadores recebendo mais de R$5.000. Por favor, vereadora Rosália. Obrigada, vereador Fábio, pela parte. Quero cumprimentar a presidente e demais vereadores. Na verdade, eu sou da mesma posição que você. Eu não escondo a mão em momento algum quando eu tenho uma atitude ou quando eu tenho uma votação. Toda a votação que eu fiz foi aberta, foi direta, fui contra nesse sentido, porque eu acreditava na representatividade do povo e vi que não estava errada, porque os 5 distritos colocaram um representante de cada um. Mas aí na rua, eu tenho que seguir a linha do Denir, não só agora na campanha, 2, 3 anos para cá, depois do fato de 2017, a população sempre me cobrou isso, dizendo que não havia necessidade. E a gente vendo 5 representantes, 5 distritos, sobra 6 vereadores para a cidade. Então, se sobrar 4 para a cidade, está ótimo, em relação à representatividade. Mas não se trata mais de representatividade que está sendo mencionado aqui. O que se trata é de enxugar, que é o momento pós-pandemia. Nós nos reunimos no início, praticamente no início do ano, quando se mencionou nisso, de rever, de refazer e de se ter um outro entendimento hoje em relação ao início de 2017, em relação à crise que nós passamos de várias situações e que é o momento de enxugar a máquina em todos os sentidos. É na casa legislativa, é no executivo, é em todos os lugares. Então é nesse sentido que eu sou favorável e é nesse sentido que eu me sinto capaz de votar agora, ainda nessa legislatura. E tem mais um porém, se os novos 11 eleitos resolverem mudar, essa lei pode ser mudada todos os anos. Não precisa ser numa legislatura, pode ser todos os anos. Então eu vejo que agora é ainda em tempo de consertar algo que devia ter sido feito em 2017. Obrigada, vereador. Obrigado, Rosália. Basicamente, eu concordo com tudo que a senhora comentou. Inclusive, na semana passada, eu entrei em contato com alguns vereadores eleitos, obviamente os do partido qual eu represento, e
Teve um ou dois que eu não consegui, eu conversei com 3, na verdade, e os 3 também falaram que votariam pela diminuição dos vereadores. É por isso que eu também faço essa tribuna, porque eu vejo que é um consenso geral. E não é demagogia, como o próprio colega Denir falou. Mas eu realmente fiquei pensando a semana inteira justamente nisso. E a população, ela elegeu 7 novos vereadores para representar eles. Então, pensando lá em 2025, eu acredito que eles seriam as pessoas mais apropriadas para representar a população nesse sentido. É somente em relação a isso que eu fiz essas ponderações. Vereador Ari. E, na realidade, estamos voltando atrás. Eu acho que foi admitido, ou está sendo admitido, o erro que foi ter aprovado o aumento de 9 para 11. Eu jamais teria votado favorável a um projeto dessa natureza, de 9 para 11. Porque se o vereador que é eleito exercer exatamente as atribuições do vereador, não é necessário 11 para representar a população de Carlos Barbosa. Talvez, ao invés de 11, que viesse a 7. Mas a gente não está pedindo 7. Eu acho que 9 é o suficiente e é o número mais condizente com a população de Carlos Barbosa. E eu também peço, eu estou me despedindo, mas que isso não sirva de pretexto para que logo ali adiante se dê aumento para os vereadores. Que não sirva isso de pretexto. Bom, foi reduzido, nós podemos aumentar. Não é esse o objetivo. Falei com o Miguel, aliás, o Miguel ligou para mim e disse que ele é amplamente favorável, e até ele mencionou. Na época, meu presidente me obrigou a votar favorável ao aumento de 9 para 11. Então, significa que teve partidos que queriam os 11. Não sei o porquê, mas queria. Então, Fábio, Conclua, vereador. o que tu está trazendo. Mas certamente serei favorável, porque eu nunca seria favorável ao aumento. Obrigado. Obrigado pelas palavras, Ari. Na verdade, as três partes corroboram com as minhas opiniões também. Eu só acredito que eu deveria trazer essas ponderações aqui, porque acredito que todos os vereadores foram bastante questionados na semana passada, não por partidos, mas pelas próprias pessoas, amigos na rua, e acredito sim que deveria ser uma ponderação que a gente deveria debater mais sobre esses pontos, justamente para também demonstrar para a população que há uma necessidade de se criar um debate maior sobre esses assuntos. Eu penso que um projeto dessa magnitude, embora, como eu falei antes, tivemos 4 anos para pensar nisso aqui, 4 anos debatendo esses assuntos. Acredito que durante a campanha todo mundo foi inquirido sobre essa situação e todo mundo, obviamente, comentou que votaria por reduzir os vereadores. Então, o único ponderamento que eu faço é esse. São esses que eu acabei de apresentar. No mais, agradeço os apartes de todo mundo e uma boa noite a todos. Obrigada, vereador Fábio. Então, vamos para a ordem do dia. Presidente, por questão de ordem, como líder do governo, tenho pedido o projeto 83, que é a doação de um projeto na ciclovia
a empresa Tramontina ao Executivo Municipal, que ele vai do Parque Esportivo da Tramontina até em direção à comunidade de São Luís, a aproximadamente 500 metros aí. Então, eu gostaria de que a senhora colocasse a apreciação do plenário para colocar em pauta esse projeto. Projeto relativamente simples, né? E que a gente consegue agilizar isto. Ele entrou na quinta-feira na casa, entrando na pauta hoje, mas se ficar aqui por 2 semanas cumprindo os prazos, atrasa para começar, para o município estudar o projeto e responder à empresa se pode levar adiante o projeto. Então, gostaria de pedir para que colocasse em discussão do plenário a colocação na pauta. Ok, vereador Denir. Então, colocando em votação, como é que os colegas votam? Podemos colocar na pauta. Todos favoráveis? Ok, então o projeto de lei número 83 entra na pauta para votação hoje, na ordem do dia. Projeto de lei número 77 de 2020. Denomina Ginásio Municipal de Esportes Charles Lima. Parecer jurídico. O projeto de lei em análise se mostra legal. É isto, presidente. Projeto de lei número 77 está em discussão. Alguém se inscreve? Vereadora Rosália. Mais Por alguém? uma questão de ordem, presidente, como proponente, eu tenho tempo para me manifestar. Ah, ok. Desculpa, vereadora, tem 5 minutos. Obrigada, presidente, colegas vereadores, imprensa, funcionários da casa, público que nos prestigia em casa e principalmente familiares de Charles Lima. Eu conheci o Charles Lima em 96, quando eu comecei a trabalhar na prefeitura. Eu trabalhei na escola Prefeito José Quies, onde eu fiz merenda, e ele estava no 3º ano. Menino esbelto, faceiro, sempre brincando, sempre muito motivado ao esporte. E aconteceu até uma tragédia logo depois na vida dele, mas que superaram. E quando ele teve 20 anos, infelizmente, ele nos deixou fazendo o que ele mais gostava, que era jogando futebol. Quando surgiu a oportunidade de nomear o ginásio do Bela Vista, o nome dele, a Michele, irmã dele, entrou em contato comigo, com o vereador Baroni, deve ter entrado em contato com outros vereadores também, e eu mencionei a ela que não poderia ser a nossa vontade, não poderia ser a vontade da vereadora Rosália, nem a vontade do vereador Baroni, sim a vontade da comunidade. E ela buscou. Então eu quero dizer para o pai José, para a mãe Ana, para a irmã Michele, o quanto o filho de vocês é amado, que ela buscou 300 assinaturas em 2 dias ali na comunidade do Bela Vista. O quanto eles querem, o quanto eles queriam que o ginásio tivesse o nome desse menino. Porque seria uma maneira de lembrar com carinho, de talvez homenagear, nós estaríamos acalentando o coração daquela mãe, daquele pai, e que a gente vai lembrar sempre do Charles, num ginásio onde ele realmente gostava de fazer. Então, sempre que a gente olhar para o ginásio, olhar para a placa com o nome dele, e alguém jogar futebol, vai lembrar do quanto era importante para ele jogar futebol, o quanto ele era dedicado nessa caminhada dele, que foi curta, mas foi muito bem representada, e ele deixou o seu legado na comunidade do Bela Vista, na comunidade de Carlos Barbosa. Que o pessoal realmente fez questão de dizer sim, nós queremos homenagear o Charles Lima e denominar o nome do ginásio do Bela Vista de Charles Lima. Eu acredito que o colega Baroni queira dizer algumas palavras também, e eu peço para os colegas a aprovação em nome da família do Charles Lima. Muito obrigada, presidente. Obrigada, vereadora Rosália. Então, agora sim, o projeto de lei número 77 está em discussão. Alguém se inscreve? Vereador Baroni.
Mais alguém? Vereadora Rosália, mais alguém? Vereador Baroni, por favor. Obrigado, presidente. Importante a projeto, ora analisado, né, da autoria da vereadora Rosália, eu também assino em conjunto. Se faz uma homenagem a esses jovens que estavam diretamente voltados aos esportes. Eu fiz a indicação do nome do Eduardo Domini para o ginásio do Triângulo. Hoje em dia, vereadora Rosália, se os jovens estivessem envolvidos aos esportes, não estariam fazendo besteira por aí como a gente vê tanto. Se os jovens estivessem fazendo isso, não iam estar na jogatina, não iam estar na droga. Se os jovens estivessem voltados ao esporte, não iam estar pensando em passar a perna nos outros. Então é importantíssimo isso, valorizar o Charles, que sempre foi um rapaz envolvido com os esportes. Família decente, guri trabalhador, estudioso, todas as atribuições tem, e essa homenagem é importantíssima que se faça, dando o nome dele ao ginásio lá do Bela Vista, onde ele morava. Então, eu sou amplamente favorável, presidente. Obrigada, vereador Baroni. Vereadora Rosália. Sim, presidente, eu só, para complementar, vou seguir na mesma linha do Baroni, que eu bati muito nessa casa nesses 5 anos e meio da educação. Por que da educação? Porque tudo que nós plantarmos nas crianças, nós vamos colher nos adultos. E o Charles foi plantado na educação dele, na parte infantil dele, porque ele se tornou um adulto ligado no esporte, um adulto de boa índole, né, ligado com todas as comunidades. Hoje mesmo, uma pessoa de São Luís, que mora em Santa Luísa, mas pertence a São Luís, me ligou e me disse: nossa, que lindo que vocês estão fazendo, porque o Charles jogou muito futebol para nós, ele representava São Luís, Santa Luísa. E eu não podia deixar de mostrar aqui para a população 300 assinaturas da comunidade do Bela Vista, que concordam com isso e que querem que seja homenageado, que seja lembrado, e que é difícil falar. Eu só peço a aprovação. Muito obrigado, presidente. Obrigada, vereadora Rosália. Então, o projeto está em votação. Alguém justifica o voto? Vereador Fábio, mais alguém? Vereador Fábio, por favor. Sim, voto favorável. Acredito que não teria como votar diferente. Eu conheci o Charles. Ele era merecedor de todos os adjetivos que foram dados aqui. Conheço família, também sei que são pessoas que certamente vão gostar muito de ter essa homenagem para esse rapaz. E acredito que seja bastante importante a gente reconhecer as pessoas que fazem o bem para o município. Muitas vezes a gente só se lembra de pessoas que tiveram algum cargo político, alguma coisa, e Carlos Barbosa está no patamar que está hoje, por causa de jovens como esse, por causa de pessoas que trabalham no dia a dia, sem o devido reconhecimento. Então, acredito que todo reconhecimento, esse aqui é só uma forma de homenagear a pessoa que ele foi, e então acredito que é bastante salutar isso aqui para o município e também para essa Câmara de Vereadores. Parabéns aos proponentes. Obrigada, vereador Fábio. Como votam os demais? Favorável? O projeto de lei número 77 foi aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 1 de 2020. Estabelece número de vereadores para a Câmara Municipal nos termos da Constituição Federal. Parecer jurídico. Uma vez respeitada a anterioridade de no mínimo 1 ano em relação às próximas eleições, artigo 16 da Constituição Federal, além dos requisitos formais para alteração da lei orgânica, a proposta se mostra legal e constitucional. É isto, presidente. O projeto está em discussão. Alguém se inscreve?
Vereador Denir. Vereador Fábio, mais alguém? Ari. Vereadora Rosália, mais alguém? Vereador Valmor. Mais alguém? Vereador Denir, por favor. Sim, presidente, colegas vereadores, vereadora, imprensa, pessoas que nos acompanham. Já foi falado bastante sobre este projeto e de várias formas. Eu entendo que estamos reparando um erro de 2011, onde que a Câmara de Vereadores não ouviu o apelo popular. Eu lembro que naquela votação tinha muita gente na frente da Câmara de Vereadores pedindo para que não aumentasse o número de vereadores naquela época e que a Câmara não entendeu desta maneira. Agora esta casa aqui, representada por nós, vereadores que aqui estamos, entendemos sim que precisamos reparar este erro e que é o momento agora. O momento porque estamos discutindo isto lá desde 2017. Infelizmente, não conseguimos fazer para a próxima legislatura, mas tudo tem o seu momento. 2025, como falou a vereadora Rosália, diminuir custos pós-pandemia, reparar um erro, como falou o vereador Ari, que foi um erro naquela época no entendimento dele, no entendimento da maioria, nos argumentos do Fábio, nos argumentos do vereador Luciano, do Valmor, que vai se pronunciar, de todos os vereadores. Então, acredito que esta casa está cumprindo o verdadeiro papel de representante do povo, a casa do povo, ouvindo a população nestes 4 anos, como falou a vereadora Rosália, não só agora na campanha, e o povo estava pedindo que se fizéssemos isto. E como eu falei, Fábio, eu seria demagogo se não voltasse com esta proposição, juntamente com todos os colegas que assinaram de todas as bancadas. Então, todas as bancadas participaram da colocação deste projeto. Mas eu, principalmente, entendendo isto, não me elegendo, justamente por não me eleger, mostrando que precisamos sim diminuir para 9 nesta casa. Então, eu peço, e tenho certeza absoluta, já se manifestou, quase todos os vereadores, que vai ser unânime esta aprovação em primeiro turno, e no dia 14, quando voltar em segundo turno, que se repita esta votação e se devolva para a comunidade esta resposta que eles estão pedindo. Muito obrigado, presidente. Obrigada, vereador Denir. Vereador Fábio. Sim, eu pedi essa parte aqui justamente para comentar uma coisa que o vereador Ari comentou anteriormente na minha tribuna. Eu acabei anotando e no momento ali da tribuna eu acabei esquecendo de me relatar. Concordo com o que ele falou na questão de que não se use esse projeto como possível desculpa para ser aumentado o salário posteriormente. Ainda mais porque a própria população sempre também fala da situação do salário do vereador, que eu acredito que é um salário ótimo, eu acredito que é um bom salário que nós temos, e também a criação de assessores. 2017 também foi colocada a situação dos assessores, a vereadora Rosália comentou na semana passada, então eu acredito que são duas posições minhas que eu também devia externar. Volto a dizer que os próximos vereadores que vão ter a gerência frente a esses assuntos nos próximos 4 anos, mas também é uma opinião que eu não poderia deixar de expressar nesse momento. Mas desde já não abriu a votação ainda, mas o meu voto vai ser favorável. Obrigada, vereador Fábio. Vereador Ari. Sim, eu ainda acho que houve um erro, sim, no momento que foi aumentado de 9 para 11. E é como eu falei no meu parte da tribuna do vereador Fábio, de que não se deve utilizar isso, essa redução, como pretexto de aumentar salários de vereadores. Eu acho que o salário do vereador, ele é condizente com o município de Carlos Barbosa, com o vereador de Carlos Barbosa, e não seria essa oportunidade para aumentar salários. Eu quero enfatizar que o Miguel
também é favorável, tanto é que ele assinou esse projeto de lei, com a emenda à lei orgânica, melhor dizendo, para a redução dos salários. Ele sempre foi contra isso e agora ratifica exatamente com a assinatura na emenda à lei orgânica. Eu acho que a representação do vereador, ele atinge a toda a população, desde que ele cumpra com o seu dever de vereador. Ele cumpra exatamente as atividades que um parlamentar deve fazer dentro da Câmara de Vereadores. Voto favorável e muito obrigado a todos. Obrigada, vereadora Ari. Vereadora Rosália. Sim, presidente, eu só quero deixar uma palavra a respeito da colocação do Fábio. Não podemos deixar de mencionar que nada é por acaso, que tudo tem a hora certa para tudo. E se lembrarmos, o que o Fábio falou é importante. Quando foi aumentado de 9 para 11, foi rateado o salário. Na época, digamos, se fosse hoje, teria 9 vereadores ganhando 5 mil e pouco. Hoje tem 11 ganhando 3 e pouco. Então, quer dizer que se nós diminuirmos agora, nós estamos diminuindo um valor que poderia estar na mesma coisa, se não tivesse sido mexido antigamente. E aí não ia ter redução. Então, quer dizer que hoje, reduzindo, a gente realmente vai estar reduzindo valores. Então, tudo tem seu momento. 2017 realmente não foi o momento. A parte de assessores, eu não vou deixar de dizer que eu realmente espero que a próxima legislatura não use a diminuição de vereador para contratar assessor ou para aumento de salário, é verdade. E eu não sou favorável ao assessor pelo fato que eu acredito que o vereador tem que fazer o seu trabalho, como nós todos fizemos ali no decorrer desses 4 anos. Mas o que eu quero colocar é que realmente estamos num momento de reduzir, de enxutar. É o momento de se fazer isso, pós-pandemia, na situação que está, porque vocês vão sentir ano que vem, que todas as pessoas vão sentir, o comércio sentiu, as pessoas em todos os sentidos, a cultura, todos sentiram de alguma forma. E ano que vem vai refletir a pós-pandemia para todos nós. Então, quanto mais enxutar a máquina, melhor. Quanto da representatividade, eu tenho que concordar com o vereador Ari. Às vezes, a qualidade e fazer realmente o papel do vereador, não há necessidade de tantos. E uma das colocações que eu acho que é primordial em relação a isso é que é a ideia do povo. É ouvir o povo, é o que o povo quer. Então, é a primeira vez, de repente, que a gente está realmente ouvindo o que o povo quer, e o povo quer isso. Então, acho que a gente tem que ser humilde. Quanto a se eleger ou não, em relação, eu tenho que dizer que eu fiz quase 500 votos. Tenho que agradecer esse povo todo. E teve 3 pessoas que fizeram menos que eu e entraram, que isso vem de legislaturas, vem de partidos, né, de determinação. Então, não é quanto a isso. E discordo do Fábio quando você disse que o povo escolheu 11. Não, o povo escolheu o que tinha. Se tinha 9, teria escolhido 9. Então, realmente, essa parte, o povo escolheu o que tinha. Então, sou favorável, presidente. Obrigada, vereadora Rosália. Vereador Valmor. Obrigado, senhora presidente, vereadores, vereadoras. Eu até nem ia me manifestar. Entrou já esse projeto nessa casa em 2017, foi, se não me engano, eu fui um dos vereadores que não aprovei, continuei segurando e aprovando que 11 se mantivesse. Hoje penso diferente porque nossa banca, nossos diretório, nossa executiva, suplentes, vereadores do PP, se reuniram na sexta-feira e conversamos muito. E foi decidido, em unanimidade, que seria aprovado e votado 9. Eu entendo o Fábio quando o Fábio disse que deveria ser na próxima legislatura, porque foi mudado 7. Mas isso não impede que, neste momento, seja votado esse projeto.
porque até dia 1º de janeiro, os que estão aqui são eleitos para decidir, então pode decidir. A bandeira do PP foi o quê? Reduções. Como dizia o nosso candidato a prefeito, vamos reduzir aluguéis, vamos trazer de volta para o posto de saúde. Muitas salas que estão alugadas não serão mais alugadas. Vamos remover. Para quê? Para poupar. Vamos diminuir CC para poupar. Então, foi uma bandeira do PP. Então, sendo uma bandeira do PP, eu tenho que, sim, desde já dizer que sou favorável aos 9. E eu acredito também que os 9 vereadores, eles representam o povo, indo até o povo. Seja 9 ou seja 11, não interessa quantos são. Se fizerem o seu papel como vereador e o que o vereador deve fazer, não interessa a quantia. 9 pode sim também representar o povo. E como todas as bancadas aqui se reuniram e decidiram, eu não assinei o projeto, mas nem por isso deixaria de votar favorável. Quem assinou o projeto foram de 3 ou 4 bancadas, de 3 bancadas, 4 bancadas, então está decidido e sou favorável, desde já sim. Obrigada, vereador Valmor. Então, o projeto está em votação. Alguém justifica o voto? Vereador Fábio, vereador Baroni, vereadora Rosália, vereador Matheus, vereador Valmor, vereador Enio, vereador Denir. Vereador Fábio, por favor. Sim, não, na verdade, o meu voto já foi justificado, de certa forma, só para comentar sobre o que a colega Rosália comentou. Talvez eu tenha me expressado da forma incorreta, Rosália. Então, é importante eu até comentar isso para também a população que talvez entendeu errado também. Na verdade, eu não falei que a população escolheu 11. Então, escolheu os 11 eleitos. Então, desses 11 eleitos, 7 são novos. Então, por isso que eu ponderei que eu acredito que talvez os nossos pensamentos desta casa hoje não estão refletindo o que a população pensa lá fora e por isso elegeram 7 novos. Foi nesse sentido que eu quis comentar. Só para esclarecer, mas meu voto vai ser favorável. Vereador Baroni. Presidente, ouvindo as explicações de todos os vereadores, notadamente do vereador Ari, do Fábio, remetendo ainda a 2011, dizendo que foi um erro realmente, então isso faz crer que nós estávamos certos na época. Eu, o Zibete, o Rafael, a gente estava certo em defender que não fosse aumentado. E sem sombra de dúvida, bem lembrado pela Rosália, pelos vereadores também que eu referi, não tem a mínima condição de se pensar em aumento de salário. E também, e eu cheguei a defender, mas vi que estava errado a questão dos assessores. Não há necessidade nenhuma de assessores. Então essa Câmara vai continuar dando exemplo de lisura, pessoas sérias que trabalham aqui, e é assim que a comunidade deseja que seja feito. Então, nesse sentido, eu sou amplamente favorável, sem sombra de dúvida, presidente. Vereadora Rosália. Sim, presidente, só para complementar, que eu também fui uma das pessoas que pintei a cara de preto e fui na frente da Câmara lá em 2011, que a gente não queria que aumentasse. Então, não seria eu, se eu não votasse agora, a favor de diminuir. Em 2017, como nós falamos, se tinha um outro entendimento. Mas hoje eu tenho certeza que eu estou fazendo a coisa certa, porque não deveria ter em momento algum ter aumentado. Então é só para complementar, porque pessoas que me cobraram nesses 3 anos estiveram no meu lado lá na frente, com a cara pintada quando não aceitaram. Então eu tenho que dizer para o vereador Baroni, tanto ele quanto o nosso prefeito Zibete, como o Rafael Dalcin, tinha razão, que não devia ter sido aumentado, mas, como nós falamos, nada é por acaso. Com isso, pelo menos, nós vamos ter, nem que é em 2025, mas 9 vereadores com um menor salário praticamente da região. Então, isso é um exemplo também para Carlos Barbosa. Vereador Matheus. Obrigado, presidente. Como eu falei antes na tribuna, meu dever com esta casa legislativa vai até dia 31/12/2020. E foi uma proposta que usei na minha campanha, a redução de vereadores. Então, nada mais justo eu votar favorável a um projeto desses. E acredito que a comunidade
está bem representada apenas com 9 vereadores e sem assessores. Seria isso. Vereador Valmor? É só para corrigir, né? Que eu não tinha comentado, mas em 2011 já tinha vereadores como Rafael Dalcin, Zibete, Baroni, vários vereadores que já tinham levantado a bandeira para que fosse mantido 9 vereadores. Então eu não tenho que cometer a injustiça de dizer agora sim, neste momento, o PP, através do nosso prefeito, sim, levantou a bandeira em economizar. Então, era isso que eu queria, senhora presidente. Corrigir, que eu não tinha comentado antes. Vereador Enio? Sim, senhora presidente, senhores vereadores, imprensa, público que nos assiste pelas redes sociais. Realmente, em 2017, eu votei contra, porque dentro daquele projeto existia assessores. Eu entendi naquela época que os assessores também não havia necessidade de ter. Então, e também sobre a representatividade, que eu falei naquela época, que era do interior, e deu para ver que deu frutos, porque o interior, dessa vez, colocou 5 representantes. Então, eu sou favorável também à diminuição dos vereadores, mas entendo que, então, todo mundo entendeu aqui que 11, não, tendo 11 vereadores, não teria representatividade suficiente. Então, passamos para 9 e eu sou favorável a esse projeto. Vereador Denir? Sim, presidente. Dizer que estavam certos na convicção lá em 2011, né, vereador Luciano, vereador Evandro, prefeito, o vereador Rafael, equipe do PDT, o partido PDT e MDB, tinha essa convicção e mantivemos ela por esse período e discutimos muito nesses 4 anos. 2017, encaminhamos, cada um com seu entendimento, mas agora estamos corrigindo definitivamente um erro de 2011 e dizer que sempre tem o seu momento. Foi eleito 11 nessa legislatura para 2021, 2024, nas urnas, com toda a lisura. Mas quero dizer que uma eleição com 9 muda completamente o quadro da eleição. Não significa que iria sair os 2 que não iriam entrar, não tem nada a ver com isto. A eleição é totalmente outra, são outros candidatos, são menos candidatos e poderia mudar nomes que estão aí. Então, sou totalmente favorável e saio desta casa em 31 de dezembro com o dever cumprido, vereador Luciano, de corrigir um erro lá do passado, juntamente com todos os colegas que aqui estão. E vamos falar ainda, dia 14, quando vamos aprovar definitivamente a redução desses 2 vereadores. Como votam os demais? Vereador Ari? Vereador Aleph? Então, o projeto de emenda à lei orgânica foi aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei número 83 de 2020. Autoriza o Poder Executivo a receber em doação projeto de pavimentação asfáltica e ciclovia da empresa Tramontina. Parecer jurídico. Nada obsta à proposição em exame. É isto, presidente. Projeto de lei número 83 está em discussão. Alguém se inscreve? Vereador Denir, mais alguém? Vereador Ari? Fábio, mais alguém? Vereador Denir, por favor. Sim, presidente, como falei antes, pedindo para ser discutido a colocação na pauta, projeto de doação da empresa Tramontina de um projeto de pavimentação asfáltica e ciclovia em direção à comunidade de São Luís. Acho importante, porque a empresa está se mostrando novamente interessada em continuar fazendo parcerias com o nosso município, e se aprovarmos antes o projeto vai ser analisado pelo corpo técnico do município e dando aval de, sim, uma possível execução. Então, peço aos colegas que aprovem este projeto para que, sim, possa ser dado andamento e, quanto antes, ser efetivado
o projeto, para depois sim uma possível parceria. Muito obrigado. Vereador Ari. Sim, eu quero parabenizar a empresa Tramontina, através do Clóvis, porque está sempre ajudando o município. Nós não podemos dizer que é porque é interesse da Tramontina. O seu Clóvis vai de carro até lá todos os dias, certamente. Quem vai utilizar aquilo é a população de Carlos Barbosa. Se nós temos 2.000, 3.000, quantos funcionários tem a Tramontina, é eles que vão utilizar. E esses são cidadãos de Carlos Barbosa. Então nós temos que realmente agradecer à empresa Tramontina, que está ajudando em muito a comunidade de Carlos Barbosa. Logicamente, uns dizem, não, mas trabalha lá. Claro, e se não fosse esse empreendedorismo da Tramontina, o que seria de Carlos Barbosa? Então, mais uma vez, eu quero parabenizar a Tramontina, na pessoa do seu Clóvis, por estar ajudando a todo momento a comunidade de Carlos Barbosa. Obrigado. Obrigada, vereador Ari. Vereador Fábio. Sim, basicamente eu vou reiterar o que os colegas acabaram de falar. Parabenizar a Tramontina por sempre estar auxiliando o nosso município. Provavelmente vai continuar nos próximos 4 anos também fazendo boas parcerias com o nosso Poder Executivo. Desde já agradecer a parceria, mas também fazer aqui um agradecimento pela forma como esse projeto entrou na casa. Tem memorial descritivo sobre terraplanagem, medição, drenagem. É até bom para nós aprovarmos um projeto dessa, que é uma doação, mas que ao mesmo tempo veio bastante rico em detalhes para a gente poder entender o projeto como um todo e aprovar sem qualquer dúvida. Então, parabenizar a Tramontina pela parceria com o município, mas também por sempre se preocupar com os mínimos detalhes também para essa Casa Legislativa. Muito obrigado, boa noite. Obrigada. O projeto de lei número 83 está em votação. Alguém justifica o voto? Não? Então, o projeto de lei número 83, aprovado por unanimidade dos presentes. Explanações pessoais, hoje começando pelo vereador Valmor. Vereadora Rosália. Enio. Vereador Denir. Vereador Ari. Vereador Fábio. Vereador Aleph. Vereador Matheus. Vereador Baroni. Vereadora Rosália, então, por favor. Sim, senhora presidente, colegas vereadores, a imprensa, o público que nos prestigia. Eu quero primeiro agradecer à família do Charles Lima, que nos deram a oportunidade de homenagear e poder nomear o ginásio no nome de um menino atleta e que vai ficar para sempre na história de Carlos Barbosa, na história da comunidade do Bela Vista. Então eu tenho que agradecer a oportunidade que nós tivemos de homenagear este menino. Também quero deixar aqui, o pessoal me pediu para patrolar a primeira sessão de Castro e também indo lá para o Paraguaçu. O pessoal patrolou hoje, após a chuva, linha Brasília. E como não chovia, não tinha como patrolar. Ainda se está esperando um pouco mais de chuva para patrolar aqui na primeira sessão de Castro, o 7 de Castro, que é um dos lugares que está previsto para iniciar logo a patrolagem. Mas algo que eu preciso também colocar, até por estar na Secretaria da Agricultura, que nós estamos dando prioridade para a água. Estamos fazendo canalizações, abrindo valos, tudo que envolve água no interior, a gente está dando prioridade. Porque a estiagem está aí, estavam sem água para animais, sem água para estufa, e a chuva que deu nesses dias aí não foi o suficiente nem para mexer com as vertentes. Nós precisamos de muito mais chuva. Então, a princípio, nos primeiros dias vai ser resolvida essa situação da primeira sessão e do 7 de Castro, que realmente se faz necessário.
O morro lá de Linha Brasília foi feito hoje, mas precisa de mais chuva para mexer nesses lugares que a população muito solicitou e realmente precisa. O pó no interior está muito ruim e a estrada ainda por cima ruim, mas nós também temos que entender que com a estiagem que estava, realmente não tinha como patrolar. Estão todas as patrolas trabalhando agora, hoje, por exemplo, estavam num local em Desvio Machado, que também é água da comunidade. Os próximos dias tem que ir na linha 12, que também tem água para a comunidade, assim como aqui no bairro São Paulo, há necessidade também. Então, tem umas prioridades que são feitas e não é que a Secretaria não está trabalhando. Outro assunto também que eu quero parabenizar o pessoal de Desvio Machado. Eu estive sábado à tarde lá na inauguração do Capitel Nossa Senhora das Graças. Foi muito bonito a homenagem, foi muito bonita a iniciativa, foi linda a comunidade, a maneira que estavam unidos por um bem maior, e a gente vê a força que o povo tem quando o povo quer. Estavam lá todos reunidos em prol de uma graça alcançada, mas a fé, ela é bonita quando ela é compartilhada. Tinha mais de 100 pessoas lá. Todas, como diz o vereador Matheus, com os devidos cuidados, com o devido distanciamento, mas sem esquecer de ir lá e deixar a homenagem para a família e para todos os moradores daquela região. E como diz o padre, que venham mais capitéis. Foi muito bonito. Muito obrigada. Obrigada, vereadora Rosália. Vereador Ari? Sim, presidente, demais vereadores. Eu quero pedir ao Executivo que complete a patrolagem, roçada e britagem das estradas de Santo Antônio, Santa Clara Baixa e Paraguaçu. Fizeram uma parte de Turino Baixo, mas falta a complementação. Eu quero aqui deixar meus cumprimentos e meus parabéns aos eleitos, tanto da Câmara de Vereadores quanto do Executivo, e desejar realmente que haja um bom trabalho, uma boa administração, que administrem para todos, não apenas para seus compadres, eu acredito que certamente que não, mas eu torço que realmente seja um bom trabalho para toda a comunidade de Carlos Barbosa, para o município de Carlos Barbosa. Porque a população de Carlos Barbosa merece uma grande administração, e eu imagino que pode ser realizado, sim, uma grande administração, tanto por parte do Executivo, tanto do Legislativo. Meu muito obrigado. Obrigada, vereador Ari. Vereador Fábio. Desculpe, então, vereador Baroni. Presidente, eu também tenho que fazer um agradecimento. Eu vou para outra linha. Em janeiro vai fazer 28 anos que eu estou na polícia. Então, eu quero agradecer aos meus instrutores lá em 93, quando eu ingressei na Brigada Militar. Depois, em 95, quando eu entrei na Polícia Civil, os instrutores da academia. E depois, aos delegados com quem trabalhei, delegado Maitelli, delegado Leônidas, delegado Clóvis, delegado Ferrugem, que nesses anos todos, presidente, eles sempre me ensinaram a ter o autocontrole, ter a serenidade, ter a sobriedade para tolerar certos fatos. Quando tu se depara, Groli, com um bandido, um delinquente, um marginal, um patife, um calhorda que tu descobre envolvido num crime, e tu se cruza com ele, a gente é tomado de fúria, de partir para a violência, de fazer justiça com as próprias mãos. Eu garanto que se não fosse esse treinamento que eu recebi durante todos esses anos, eu não teria essa condições de ter esse autocontrole. Principalmente quando alguém comete um crime repugnante, um crime nojento, covarde, a gente tem que saber lidar com essas situações. Então, vereadora Rosália, por mais difícil que seja o serviço, e nesses longos 28 anos,
Passei por todo tipo de criminoso, passou pelas nossas mãos lá no setor de investigação. E esse treinamento que eu recebi sempre foi nesse sentido. Então, temos que tolerar certas situações, temos que ter esse autocontrole, porque nós temos uma carreira para zelar. Nós temos uma conduta ética que nos pautou durante todos esses anos. Nós não podemos cair naquele nível baixo, daquele marginal, aquele covarde, aquele bandido que fez aquele crime. Não podemos se igualar a ele. Então, por isso, presidente, do fundo do coração, agradeço a todos os meus instrutores da academia, da brigada, aos delegados que todos esses anos sempre foram nesse sentido. Autocontrole, serenidade e sobriedade, principalmente. Não é com violência, muito embora a vontade é, quando se cruza com uma pessoa que comete esse tipo de crime, vereador Enio, é muito grande, é muito revoltante, mas nós temos que ter esse autocontrole. Então, muito obrigado, senhores, os delegados e os meus instrutores da academia. Obrigado por terem me dado esse autocontrole que tão necessário faz, é tão importante na minha carreira. Era isso, presidente. Obrigado. Parabéns, Baroni, pelas palavras. Difícil. Então, eu quero agradecer a presença de todos aqui hoje, as pessoas que nos acompanharam pelas redes sociais. Então, hoje atingimos quase 200 pessoas assistindo. Então, isso é bem importante. A gente vê que o Poder Legislativo está sendo avaliado e apreciado por mais pessoas. A próxima sessão, então, dia 7 de dezembro, na segunda-feira, às 18h30, no plenário Evaldo Lose. Declaro encerrada a presente sessão. Uma boa noite a todos. Fenomenal. E o vereador Denir ainda dando papo. Denir ainda dando papo. Ele devia ter ficado aqui, meu. Hã? Ficado aqui, eu vi.